Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Elias, do canal Competência Total. Então hoje a gente vai falar sobre o cálculo do imposto de renda nas operações Day Trade. Day Trade é uma operação ou várias operações que você faz, que você começa e termina dentro do mesmo dia, dentro do mesmo pregão, né, com o mesmo ativo e numa mesma corretora. E a quantidade que você negociou, ela tenha sido liquidada, encerrada, total ou parcialmente. Então, o que é isso? Você pode comprar uma quantidade e vender uma quantidade menor. Então, essa quantidade que foi liquidada, que você vendeu, é diferente do que você comprou, essa quantidade é que vai ser day trade. Por exemplo, se eu compro 200 ações e vendo 100 ações, então 100 ações que eu encerrei será day trade, e as outras 100 ações que eu comprei, mas não vendi, não encerrei naquele dia, será, e vai passar de um dia para o outro, ou vai ficar vários dias na minha carteira, aí será uma operação swing trade. Na apuração do resultado da operação day trade, são considerados pela ordem o primeiro negócio de compra com o primeiro negócio de venda, ou o primeiro negócio de venda com o primeiro negócio de compra, sucessivamente. Então, os resultados são apurados assim. Eu fiz uma compra, fiz uma venda, apuro o resultado. Se eu, no mesmo dia, voltar a comprar e voltar a vender de novo aquele mesmo ativo, vou apurar o resultado novamente. Então, é assim que apura. A primeira compra com a primeira venda, a segunda compra com a segunda venda, ou então depois eu vendo a terceira venda com a terceira compra, e assim por diante. Isso acontece muito com quem opera mini índice, né? A pessoa entra vendido num contrato, depois ela faz a compra, depois ela entra vendido novamente, depois ela compra e aí vende. Então vai fazendo várias operações durante o dia, e todas as operações que são encerradas naquele dia são consideradas day trade. É por isso que acontece de muitas pessoas ter ação na carteira e naquele dia ela vende a ação que tinha na carteira. E no mesmo dia, esse preço caiu, e ela decide comprar novamente. Só que aí, o que acontece? Como ela comprou novamente no mesmo dia a ação que ela tinha vendido anteriormente, se torna uma operação day trade. Por que uma ação que eu vendi e depois eu recomprei, eu peguei a nota de corretagem e vi que ela está sendo considerada day trade? Por que acontece isso? Vamos à resposta. Segundo as regras da Receita, qualquer ativo que tiver sido comprado e vendido no mesmo dia é considerado day trade, não importando a ordem das operações. Então, não importa se eu vendi primeiro e comprei depois, ou se eu comprei primeiro e vendi depois, se eu comecei e encerrei a operação com aquele mesmo ativo, no mesmo dia, no mesmo pregão, a Receita Federal considera como day trade. A corretora também vai considerar como day trade, e vai aparecer na hora de corretagem a operação como day trade. Outra coisa, os resultados positivos em operações day trade, quer dizer, quando você fecha o dia com ganho em operações day trade, tanto faz se é com ações ou é com índices futuros, os seus ganhos têm o imposto de renda retido na fonte, que é de 1%. Então, só tem imposto de renda retido na fonte quando você tem ganho. E também tem a questão das perdas, né? Quando você tem ganho, tem imposto de renda retido na fonte. Quando você tem prejuízo, você não tem imposto retido na fonte, mas esse prejuízo, você pode anotar ele para compensar de ganhos dentro do mesmo mês ou de meses futuros. Então, para você apurar o resultado, para saber se tem que pagar imposto ou não, você tem que somar os dias que você teve ganho e também os dias que você teve prejuízo. Se o prejuízo durante o mês e o prejuízo acumulado que você tinha antes foi maior do que o total dos seus ganhos, você fica com resultado negativo, não tem imposto a pagar e pode levar esse prejuízo para os meses futuros. Agora, se os ganhos forem maiores que os prejuízos acumulados e o prejuízo do mês, aí esse valor da diferença entre os ganhos e os prejuízos
sobre esse valor que você vai calcular o imposto para pagar, né? E qual é a alíquota do imposto de renda para pagar sobre day trade? O cálculo dessa alíquota é 19% ou 20%? Porque a dúvida é, se eu tive 1% de imposto de renda retido na fonte, agora eu calculo 19% ou eu calculo 20%? Então, vamos explicar. Essa pergunta também muita gente faz, e é um erro muito comum. Porque a alíquota do imposto de renda sempre vai ser 20%. Porque quando você tem ganho, o valor do seu ganho, você não desconta do valor desse ganho o 1%. Você viu que teve ganho e viu que teve 1%. Só que se você vai colocar na sua planilha, o valor do ganho, quer dizer, o valor do ganho tem um ganho bruto, desconta as taxas cobradas, mas não desconta o 1% do imposto de renda. Por exemplo, digamos que você teve um ganho de R$20 num dia, numa operação day trade. Ganho bruto, aí você teve R$1 de taxa. Ok, então seu ganho líquido foi R$19. Desses R$19, 1% é o imposto de renda retido na fonte. Então, 1% de R$19 vai dar 19 centavos. Vamos ver se é isso mesmo. Às vezes eu faço a conta aqui e às vezes eu erro. 19 centavos. Então, esse 19 centavos você não desconta do ganho. Seu ganho foi R$19 e anotado separadamente vai ter os 19 centavos. Depois, quando você for calcular o imposto no final do mês, aí é que você vai calcular 20% sobre os R$19 e depois vai descontar os 19 centavos do 20%. Então, R$19 vezes 20% dá R$3,80. Aí desconta 19 centavos, o imposto ficou em R$3,61. Por que você tem que fazer, não descontar o imposto de renda retido na fonte do ganho e não calcular depois o 19%? Porque no dia que você tem ganho, nos dias que você tem ganho, você tem imposto de renda retido na fonte. Nos dias que você tem prejuízo, você não tem imposto de renda retido na fonte. E você sabe que o valor do imposto a pagar é calculado em cima do ganho líquido. Então, se eu tive ganho 3, 4 dias e tive imposto retido na fonte, não é em cima desse ganho que eu vou calcular 19% de Geradarf. Eu tenho esse ganho, eu vou descontar os prejuízos e o valor que sobrar é em cima desse valor que eu vou calcular 20% e depois eu vou descontar o imposto de renda retido na fonte para poder gerar DARF. Então é por isso, eu não posso jogar 19% direto, porque antes de eu saber o valor que eu tenho de ganho para calcular o imposto, eu tenho que fazer a compensação dos prejuízos. Então, primeiro eu compenso os prejuízos, depois eu calculo 20% e depois que eu desconto o imposto de renda retido na fonte, que eu deixei anotado separadamente. Certo? A não ser que você opere uma vez só day trade, tem o ganho só nesse dia, não tem nenhum prejuízo para compensar, aí tudo bem. Mas não, geralmente não é isso que acontece. Você opera várias vezes no mês, você tem ganhos e você eventualmente também tem prejuízos, então tem que apurar o imposto dessa forma. Soma os dias de ganho, soma os dias de prejuízo, desconta o prejuízo do ganho, calcula 20% e depois desconta o imposto de renda retido na fonte. Você pode, por exemplo, também, um outro exemplo, um caso que acontece, você ter fechado o mês anterior com prejuízo. E você teve no mês anterior imposto de renda retido na fonte, porque você fechou o mês com prejuízo, mas teve alguns dias que teve ganho e teve imposto de renda retido na fonte. Então, quando você apura o resultado desse mês, descontou o prejuízo do mês anterior, e quando você calcular o imposto e for descontar o IRRF, você vai somar o imposto de renda retido na fonte do mês e aquele do mês anterior. Porque dentro do mesmo ano, se você tem imposto retido na fonte acumulado, você pode descontar do imposto a pagar. Então, por isso que o imposto é 20% e depois desconta o imposto de renda retido na fonte. Por isso que o cálculo não é 19%. E a questão da margem de garantia. Eu coloquei a margem de garantia no assunto porque muitas vezes a pessoa acaba não tendo margem de garantia suficiente, está numa operação e por não ter margem de garantia, a operação é encerrada. Ela está com prejuízo, está com resultado negativo e a corretora viu que ela não tem margem de garantia, então executa, encerra aquela operação.
E quando ocorre isso, a pessoa também acaba tendo uma taxa que é cobrada. E essa taxa geralmente é um valor mais alto. Então, essa taxa cobrada pode ser descontada no seu resultado final do mês. Se teve prejuízo, você pode somar ela com prejuízo. Se você teve ganho, você pode descontar essa taxa do ganho. Então, a margem de garantia é um valor inicial que você precisa ter na sua conta para você se posicionar em algum produto do mercado futuro. Então, alguns ativos, você pode ter um saldo na sua conta corrente da corretora, ou pode ter uma aplicação financeira, você pode ter ações que você comprou, que está na sua carteira, pode ter aplicação Tesouro, aplicação em CDB. Essas aplicações que você tem na corretora podem ser usadas como margem de garantia. Né? Em outras palavras, a margem de garantia nada mais é do que uma precaução. A corretora ela deixa essa margem de garantia porque você não pode ficar devendo para a corretora. Ela não vai deixar você ficar com saldo negativo. Então, antes que isso aconteça, ela vai lá e executa essa garantia. Se você tem bastante margem de garantia, você pode ficar num prejuízo grande e até passar posicionado para outros dias, porque a sua margem de garantia vai cobrir. O que acontece é, às vezes, a pessoa entra numa operação e ela começa a ter prejuízo, e aí ela tendo prejuízo, se ela tem pouca margem de garantia, é executado. E dali a pouco, aquele ativo que estava caindo volta a subir. E ela deixa de ganhar, deixa de ter lucro, ter resultado positivo, porque tinha pouca margem de garantia. Então, esse é um fator importante também que você deve levar em consideração na hora de você fazer as operações day trade. Outra coisa também que você pode fazer no day trade, você pode operar vendido, você pode, sem ter ação na carteira, você pode vender a sua ação, uma ação que você acha que vai cair, e depois, mais à frente, durante o pregão, comprar novamente. Então, você pode entrar vendido. Então, está dizendo aqui, você pode vender uma ação que você acredita na queda do preço. Assim, na hora de encerrar sua operação, você comprará a mesma ação, aquele mesmo ativo. Voltando a um exemplo, eu vendi 200 ações do BBDC4. Vendi a R$20. Aí, durante o pregão, caiu para R$18. Aí eu falei, nossa, que bom, eu vou vender, vou comprar de volta essas ações e vou ganhar R$2, porque eu vendi mais caro do que eu comprei. Porque o ganho se dá entre a diferença entre a venda e a compra, entre a compra e a venda. Tanto faz. É sempre assim, eu comprei mais barato que vendi, eu tive ganho. A Bolsa de Valores permite que você faça a venda de ações mesmo sem tê-la na carteira, para depois recomprar por um preço menor e obter lucro na movimentação. Só que você pode também operar vendido e não fazer day trade. Operar vendido e fazer swing trade. Aí é o aluguel de ações. Então aí você tem que fazer um aluguel de ações. Também tem que deixar isso bem acertado com a corretora. Porque se você não deixar acertado com a corretora, você vendeu e a corretora vai encerrar sua operação no final do pregão. Agora, se você acertou com a corretora a possibilidade de fazer o aluguel de ações, aí você será considerado, eu anotei aqui para não esquecer, o tomador. Então, você é um tomador, você vai pagar uma taxa pelo aluguel das ações, outra pessoa na outra parte, que tinha as ações, é conhecido como doador. Então, alguém que tem ações, deixou as ações, a pessoa é um buy holder, ela não tem intenção de vender essas ações, então ela deixa as ações disponíveis para aluguel. Aí, se você tem interesse, você pode entrar vendido, você vai alugar essas ações, vai pagar uma taxa, e depois, mais à frente, alguns dias, um período mais à frente, você pode comprar essas ações de volta para devolver elas para o doador e obter um ganho com relação a isso. Então, você pode operar vendido, fazer day trade, e também pode operar vendido fazendo swing trade, mas para isso você tem que combinar com a sua corretora. O day trade não entra na regra dos 20 mil. A regra dos 20 mil é apenas para swing trade com ações. Day trade não importa. Day trade é o seguinte, é só se teve lucro ou prejuízo. Se tem prejuízo, não paga imposto, vai carregar o resultado para descontar de ganhos futuros.
E se teve lucro, vai calcular os 20% do imposto, vai descontar o imposto retido na fonte e vai gerar dado de pagar. Então, 20 mil não se aplica para day trade. 20 mil se aplica somente para operações swing trade de ações. Somente swing trade de ações, 20 mil de vendas. Day trade não tem essa regra. Compartilhem com quem você acredita que possa também, que queira ou que precise obter esse conhecimento. Se você não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal, né? É muito importante. Se precisar de um contador para fazer esse trabalho, entre em contato com a gente no nosso site, mande lá sua mensagem. Nosso site tem lá o nosso e-mail de contato, tem o chat e tem também o nosso número de WhatsApp. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima.